tem um charme, o senhor tem um carisma, o senhor fala coisas tão maravilhosas. Nenhuma mulher deu em cima do senhor? Não, as mulheres, elas dependem muito do tratamento que recebem. Mas tem umas abusadas, não tem? Eu, como arcebispo, eu naturalmente era responsável pelas religiosas do mundo, e pelas religiosas do Brasil. Digo isso, religiosas da minha arquidiocese, mas como cardeal, pelo mundo inteiro. E como arcebispo, pela minha arquidiocese. Mas eu sempre achei que as mulheres colaboravam mais do que os homens e eram mais generosas do que os homens. Mas nenhuma chegava a uma generosidade de uma vontade de estar carnalmente com o senhor? Não, eu nunca recebi essa oferta e graças a Deus, agora eu tenho 80 anos e estou pensando mais na eternidade do que nessa vida. Nós, aos 80 anos, vamos pensar na Viagra, Dom Paulo Evaristo Arnes. Temos que pensar na eternidade e no Deus que nos acompanha todos os dias e protege as mulheres e protege os homens que têm boa vontade. Como é que o senhor foi atraído pela religião? Eu fui atraído pela religião por causa de minha mãe e por causa da minha índole. Né? Diversas vezes quiseram impedir-me. Meu pai pediu que eu esperasse 2 anos para ir ao seminário, para eu desistir. E a minha mãe rezava para que Deus mandasse sacerdotes necessários para que o Brasil ficasse um país cristão no sentido mais autêntico do termo. Como é que o senhor conseguiu superar o aspecto sexual do homem? Eu acho que não é superar, é equilibrar a vida humana, ocupando sempre a fantasia e ocupando sempre o coração, com coisas importantes a fazer. Quando eu subia os morros dos pobres, eu sempre dizia, eles precisam de mim. São milhares, são 40 mil que depois desceram no dia em que eu me despedi. Eles desceram todos e fizemos a missa campal, né, com todos juntos. Aí eu senti como a gente pode dar um amor total, sem sexo. Sentir sem sexo. Como é possível uma pessoa realmente conseguir isso? Só sendo meio santo, né? Ou não? Eu acho que com a ajuda de Deus, toda pessoa que faz... O senhor não quer que todo mundo faça isso, não, né? Não. Toda pessoa que faz o voto de castidade tem que fazê-lo com a ajuda de Deus e também sabendo que ele tem que amar muitas pessoas e tem que amá-las de todo o coração. Do crime do padre Amaro, essa de Queiroz, fala sobre ele. Sobre quem? O crime do padre Amaro, essa de Queiroz. Sim, de essa de Queiroz. Eu só posso dizer que é um romance que eu estudei na literatura portuguesa e que eu estimo como o estilista mais perfeito da língua portuguesa daquele tempo e talvez também de todos os tempos um pouco. Diga qual foi o melhor autor que o senhor já leu. O melhor autor que eu já vi e que eu li foi Deus. Ele escreveu a Bíblia, ou inspirou a Bíblia, para que ela fosse escrita dessa maneira como foi escrita. Livros. Quais os romances que o senhor leu e gostou? Eu li muitos romances, sobretudo romances populares. As férias a gente passava lendo romances e lendo os romances mais interessantes, por exemplo, até os modernos, os mais modernos que você pode imaginar. Não? Cite alguns, Dom Paulo. Cite, diga alguns. Não, eu prefiro não dizer os romances todos que eu li. Olha, a gente vai achar que eu li romances proibidos. Mas eu digo uma coisa, que os nossos professores nos levavam a ler Machado de Assis, nos levavam, eu acho que foi uma coisa muito boa, porque o estilo dele é um estilo exigente, mas nos levavam a ler também os romances um pouco mais leves, não é? Que pudessem entreter-nos
e assim mesmo despertar a fantasia e o gosto, porque aos 12 anos eu comecei a escrever e nunca mais deixei de escrever ou publicar alguma coisa. O que é que eu vou passar para meu filho se eu não tenho nenhuma perspectiva de vida? Porque o próprio país coíbe isso aí. O próprio país coíbe as minhas condições, né, necessárias de cidadão. Né? Eu, por exemplo, eu tenho 5 diplomas diferentes, estou desempregado. O senhor confia em Deus? Deus a gente confia desde 1500, quando o Brasil foi descoberto. Então, mas vai confiando que um dia chega lá. Essa dívida, ela precisa de colocar uma moratória, enfrentar uma situação até de embargo internacional, mas não pagar. Nós temos que solucionar o problema interno, social nosso, e não mandar dinheiro para fora. A gente pega assim a globalização, de repente a gente lê assim nos jornais, o fundo, a Organização Mundial de Saúde, a Fundação Getúlio Vargas, e que tem no Brasil 50 milhões de indigentes. Eu fui lá no Aurélio ver o que era indigente, pior que miséria. Que país é esse? É uma pena que desde o início erraram a política em torno da distribuição de rendas, não é? Logo concentraram as rendas nas poucas pessoas e não chegaram nunca a distribuir as rendas de maneira juridicamente certa e também politicamente favorável ao Brasil. Por que o Brasil podia ser hoje... Por que eles não fazem isso? Me explica. Naquele tempo, no tempo do descobrimento, havia muitas pessoas que eram católicas, mas não tiravam os princípios da religião católica. Não nos davam aquele gosto de a gente dizer a religião católica, na prática, é tão boa quanto na teoria. Estamos no ano 2000, 500 anos de América. É uma fala do cacique Guaicapuro Cuauhtémoc, numa reunião dos chefes de Estado da Comunidade Europeia. É sobre a verdadeira dívida externa. Ele disse: eu, índio Guaicapuro Cuauhtémoc, descendente dos que povoaram a América há 40 mil anos, eu vim aqui encontrar os que nos encontraram há apenas 500 anos. O irmão advogado europeu me explica que aqui toda a dívida deve ser paga, ainda que para isso se tenha que vender seres humanos ou países inteiros. Pois bem, eu também tenho dívidas a cobrar. Consta no Arquivo das Índias Ocidentais que entre os anos de 1503 e 1660 chegaram à Europa 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata, vindos da minha terra. Teria sido um saque? Eu não acredito. Seria pensar que os irmãos cristãos faltaram a seu 7º mandamento. Genocídio? Não. Eu jamais pensaria que os europeus, como Caim, matam e negam o sangue de seu irmão. Espoliação? Não. Seria o mesmo que dizer que o capitalismo deslanchou graças à inundação da Europa pelos metais preciosos arrancados de minha terra. Vamos considerar que esse ouro e essa prata foram os primeiros de muitos empréstimos amigáveis que fizemos à Europa. Achar que não foi isso seria presumir a existência de crimes de guerra, o que me daria o direito de exigir a devolução dos metais e a cobrar indenização por danos e perdas. Eu prefiro crer que nós, índios, fizemos um empréstimo a vocês, europeus,
Ao comemorar o 5º centenário desse empréstimo, nos perguntamos se vocês usaram racional e responsavelmente os fundos que lhes adiantamos. Lamentamos dizer que não. Vocês dilapidaram esse dinheiro em armadas invencíveis, terceiros Reiches e outras formas de extermínio mútuo, e acabaram ocupados pelas tropas da OTAN. Vocês foram incapazes de acabar com o capital e deixar de depender das matérias-primas e da energia barata que arrancam do terceiro mundo. Senhores, esse quadro deplorável corrobora a afirmação de Milton Friedman, segundo o qual uma economia não pode depender de subsídios. Por isso, meus senhores da Europa, eu, índio Guaicaipuro Cautemoc, me sinto obrigado a cobrar o empréstimo que tão generosamente lhes concedemos há 500 anos, e os juros, e para seu próprio bem. Bom, para seu próprio bem, não. Nós não vamos cobrar de vocês as taxas de 20% a 30% de juros que vocês impõem ao terceiro mundo. Nós queremos apenas a devolução dos metais preciosos, mais 10% sobre 500 anos. Eu lamento dizer, mas a dívida europeia para conosco, índios, pesa mais que o planeta Terra. E vejam que calculamos isso em ouro e prata. Não consideramos o sangue derramado de nossos ancestrais. Eu sei que vocês não têm esse dinheiro porque não souberam gerar riquezas com o nosso generoso empréstimo. Mas há sempre uma saída. Entreguem-nos a Europa inteira como primeira prestação de sua dívida histórica.